Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. E eu tô aqui com meu amigo, meu pastorzão, Pastor Ribinha. Tamo junto, meu amigo. E hoje a gente tem um convidado muito bacana, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para o período que a gente está vivendo aqui. Então, seja bem-vindo. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara. Vai ser um bate-papo incrível. E eu quero aqui já de início dizer que eu tenho o Gustavo como um exemplo de superação. Esse é o objetivo desse bate-papo. Na verdade, a gente não... vamos deixar fluir, rolar, conversar. Essa semana a gente tava caminhando, né? Isso. E aí a gente encontrou o Gustavo, e aí eu apresentei ele pro pastor Caled e disse, vamos fazer um podcast, que essa história merece ser contada com as nações da terra. Precisa. Vai ser bom, né? Eu agradeço muito a oportunidade. É um cumprimento de uma promessa depois de tudo que eu passei. Também tenho o pastor Ribinha como um pai espiritual. Algo sem comentários, né? E é um prazer muito grande estar aqui batendo um papo com ele, com o pastor Caleves. Um prazerzão. Gustavão, vamos lá. Acho que uma pergunta que é importante, tem que ser feita é: o que te motivou? Porque, vamos lá, foram 40 quilos, é isso? Isso. Eu estou Rapaz, em meados de 40 quilos. Eu até brinquei, tem até alguns irmãos aqui na igreja que são pequenininhos, baixinhos, né? Como quem vos fala, e eu disse, olha, o que saiu de Gustavo dá pra fazer outro ser humano. Então, cara, 40 quilos, Gustavo. Não, muita coisa. O que te motivou? Assim, inicialmente eu estava passando por um problema de ansiedade muito grande. Eu tinha perdido meu melhor amigo, vítima de infarto, e isso desinstalou dentro de mim. Né? Quantos anos ele tinha, Gustavo? Ele tinha 19 anos. Uau, cara, 19 anos. 19 anos. E ele era o meu melhor amigo, e eu tinha uma rotina exatamente igual a dele. Nós praticamente morávamos juntos, né? E porque a gente estudava fora, e eu entendi que eu poderia ter o mesmo futuro que ele. E eu entendi que uma das coisas que mais me deixa triste é eu morrer sem eu cumprir meu propósito. E eu entendi que para me cumprir meu propósito eu preciso ter saúde. Então eu precisava não só falar que eu queria mudar, eu precisava agir. E foi quando, no meio da pandemia, comecei a tomar algumas decisões dentro de casa, porque não poderia ir para academia, não poderia correr. Esse processo já começou no período da pandemia. Quer dizer que esse processo começa no período da pandemia. Começou no período da pandemia. Olha dentro de casa. Olha só, gente. Meu pastor Joaquim, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: quem não quer, inventa uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Essa frase é a cara dele, tá aqui o exemplo real disso. Academia fechada, não podia sair. Não podia sair, tinha 1000 desculpas para dar. Exatamente. E aí é que vem a denominação de disciplina, pastor. Porque disciplina é exatamente você fazer algo todos os dias. É um comprometimento que você tem com algo. Perfeito. Se eu falei que eu vou fazer exercício das 14 às 15 todos os dias, faça chuva ou faça sol, eu vou estar no meu compromisso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei um compromisso que eu iria emagrecer, e aí foi quando eu comecei todos os dias a fazer a mesma coisa, comprometimento, e deixei fluir naturalmente, né? Tanto que eu não tomei nada, e isso despertou na minha vida também, em outros segmentos, né? Na minha vida profissional, na minha vida espiritual. E como eu estava passando por um problema de ansiedade, eu comecei a ficar curado aos poucos, que foi quando eu comecei a entender a importância da mente, corpo e espírito, né? Foi um processo. No momento que eu estava cuidando dos 3 simultaneamente, eu comecei a ter resultados surpreendentes. Aí foi tendo reflexo na minha vida profissional, né? Porque eu era um estudante, e aí uma pessoa nova, que não tinha preocupação com nada, mas criei, né,
que exatamente um dos livros que mais me ajudaram foi o livro do pastor Ribamar Braga, Não Confunda. Olha, E olha aí. uma das primeiras, Feliz, viu, saber uma das disso. primeiras páginas lá fala sobre limites e limitações. Verdade. Sim, a gente falou sobre o livro. Exatamente. Foi. E eu estava, e lá a gente entende que limitações elas são mentais e que limites são físicos. No momento eu Perfeito. estava criando uma limitação na minha mente, né? Mas o meu corpo, a minha mente estava inteiramente livre. Eu só precisava entender o que tinha que ser feito. E eu fiz exatamente o que tinha que ser feito. Gustavo, e eu gosto muito de um princípio que diz assim: o homem faz uma coisa do jeito que ele faz todas as outras. Então, disciplina é um assunto, porque talvez alguém vai estar assistindo a gente, pastor Calete, e vai pensar assim, mas o que tem a ver isso com a igreja? Sim. O que tem a ver isso com a Bíblia, com a palavra de Deus? Olha, a palavra disciplina e a palavra discípulo tem o mesmo radical. A palavra discípulo, a raiz dessa palavra vem de disciplina, porque nós precisamos de disciplina para emagrecer, para um alvo, para um objetivo, mas para seguir Jesus. Para você orar, você precisa de disciplina. Exatamente. E é tão forte isso, pastor, que o Gustavo, além de ter essa disciplina para o exercício, ele teve a disciplina para estudar, se formou e, graças a Deus, essa semana aí tivemos uma notícia Sim. maravilhosa, passou na UAB. Como é que foi a sensação de ter passado na UAB? É uma sensação surreal, assim, é um dever de cumprimento, assim, de Deus na minha vida. E como eu falei inicialmente, o foco e a determinação que eu tive justamente no meu processo de emagrecimento me levaram a sentir ares maiores na minha vida profissional. E foi exatamente isso, tanto que eu tomei a decisão de não ficar aqui em Pinheiro para estudar. Eu queria um local onde eu me sentisse confortável, um local onde eu estivesse sozinho e que ali eu podia dar o meu melhor. E foi exatamente isso. No meu período de emagrecimento, eu fiquei exatamente 2 anos praticamente dentro de um quarto, estudando para a prova da OAB e também fazendo meus exercícios em casa. Cara, é muita Que eu acho que disciplina, hein? deve estar na cabeça de várias pessoas. O que você fez onde você treinava? Como que foi essa rotina? Sim. Reeducação alimentar? Como que eram os exercícios? Você não podia ir para academia porque estava fechado, né? Exatamente. Então como é que você fazia? Dá a receita aí pra gente. Eu particularmente, assim, eu comecei a ver vídeo no YouTube. E aí eu olhava os vídeos, aí fazia em casa. Comecei a motivar o pai, a mãe dentro de casa, né? Porque assim, no momento que tu toma uma decisão dentro de casa, é tipo quem toma remédio, vamos falar numa linguagem mais simples, é tipo quem toma remédio para verme. Todo mundo dentro da casa toma. É exatamente isso. Quando a gente toma uma decisão Você dessa influencia, né, Gustavo? influencia. É verdade. A pessoa vê a tua rotina mudando. Então, a minha mãe começou também a tomar essa Bacana. decisão, a minha irmã, por mais que talvez elas não estavam precisando tanto quanto a mim, mas foi uma decisão que toma rumos diferentes, né? Então, assim, acaba influenciando. E a mesma coisa, até o meu pai foi influenciado e nem mora comigo, que eu moro com a minha mãe. Mas, assim, a diferença... E, assim, a grande questão é que muitas das vezes as pessoas, elas querem abraçar o mundo sozinho. Sim. E isso não pode ocorrer, porque há uma coisa chamada flexibilização de horário. Só que tem que ter muito cuidado com essa questão de flexibilização de horário, porque se eu tiro somente 10 minutos para me praticar exercício, pode ser que eu não esteja... Já entendi teu raciocínio. Já. Eu posso não estar dando o meu melhor naqueles 10 minutos. Tem que ter muito cuidado com a questão de flexibilidade, porque eu trabalho, eu faço isso, mas é exatamente essa que é a questão do foco e da disciplina. O foco é exatamente você tem que entender o que é necessário, o que tem que ser feito ali, o que tu tem que estar, que é o ideal ali. Por exemplo, um foco para um fotógrafo por exemplo, no pôr do sol, vai focar ali no pôr do sol, mas as outras coisas vão ser embaçadas ali e vai ficar o foco. É exatamente isso. Por exemplo, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, eu foquei no meu emagrecimento. Na minha prova da OAB, foquei na minha prova da OAB. Não saía, não
eu tive que retirar algumas coisas da minha vida, né? Priorizar para poder eu chegar naquele resultado. Foi fácil? Não foi fácil, né? É muito ruim tu dizer não para uma coisa que tu quer muito. Por exemplo, eu percebi que na época eu queria muito, eu estava fazendo crossfit já saí de casa, começou a abrir as coisas, eu saí. Aí tinha uma competição que eu queria muito de crossfit e infelizmente eu não podia porque eu estava determinado a continuar fazendo o que eu estava fazendo. E se eu fosse para minha competição, aquele prazer ia ser momentâneo e eu não ia curtir o prazer que eu tô tendo agora, do resultado, do cumprimento do que eu queria. É exatamente isso. As pessoas têm que entender que apesar do processo ser dolorido, ele é tão necessário quanto o resultado. Por isso que Deus não fala o que tem que ser feito antes de ser feito, porque você tem que passar pelo processo, sabe? Como o pastor Ibinha falou ainda agora, qual a ligação que tem da questão de foco com a igreja? Porque a própria Bíblia diz que nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, como nós somos templo do Espírito Santo, deve ser cuidado. A nossa mente, o nosso espírito, tem que estar tudo interligado. E no momento que eu comecei a zelar pela minha mente, pelo meu corpo, pelo meu espírito, as coisas começaram a fluir. Foi quando eu comecei a ter êxito agora na prova do AB. Começaram a vir os resultados, mas percebe que todo processo requer tempo. E a ansiedade pode muitas das vezes prejudicar, porque a ânsia pelo resultado é muito maior do que o processo. Tem que entender que o processo é tão necessário quanto o resultado. Gustavo, eu gosto muito, duas coisas que eu gosto muito de fazer, porque quando eu faço eu fico dialogando comigo mesmo. Caminhar, fazer atividade física e organizar. De tempo em tempo eu gosto de organizar meus livros, meu guarda-roupa. Eu fico dialogando, pastor Calete, o tempo todo comigo. E quando eu tô correndo, caminhando, eu penso assim, eu tenho que chegar, por exemplo, eu estabeleço uma meta, eu vou dar 5 voltas aqui, eu vou dar 6 voltas aqui. Então eu estabeleci uma meta, um alvo. Ao mesmo tempo que eu estabeleci um alvo, eu preciso me deleitar no caminho. Curtir o processo. Curtir o processo. Então é muito o que tu tá falando, né? Você tem que ter um alvo na vida, mas não vai adiantar também se você ficar tensionado, chato, se irritando e irritando as pessoas. Então tem que ter essa leveza. E você falava sobre o foco, a visão. Eu lembrei, pastor, da última mensagem nossa aqui na igreja. A última mensagem nossa aqui na igreja, né? Falamos sobre decisão. Exatamente. E essa palavra decisão é uma palavra incrível, porque ela diz exatamente o que você está falando aqui. Exatamente o que aconteceu, Gustavo, contigo, esse processo. É uma palavra composta, de é um prefixo, cisão é um radical. Então, de é separar. E cisão é corte. Então, essa palavra significa cortar e separar. E ela é uma palavra oriunda da carpintaria. Porque quando uma peça chegava nas mãos de um carpinteiro, o carpinteiro olhava para aquela peça e ele pensava assim, o que eu vou fazer com essa peça? Ah, já sei. Aí ele teve uma visão, vou fazer aqui uma ripa, um caibro, uma pernamanca, que são termos da construção civil. À medida que ele define o que ele vai fazer, a visão dele, pastor, é que vai definir o corte. Né? Que vai sair o que vai ficar. Veja que quando eu estou indeciso se eu vou cortar ou não vou, onde vou cortar, o que vou cortar, quando cortar, isso nasce muito da falta de visão. Então, quando você tem foco, você tem uma visão, é simples dizer assim, não estou dizendo que é fácil, porque fácil é uma coisa, simples é outra. Exatamente. Mas fica mais simples você dizer assim, não vou fazer isso, não vou comer isso, porque eu tenho um foco. E aí fica aí para a turma que está nos acompanhando, se você está tendo dificuldade de decidir, possivelmente a tua dificuldade em decidir é por falta de clareza na sua visão. Então, visão clara, decisão firme. Decisão firme. É exatamente isso. Lembrei de uma das primeiras decisões que eu tomei, que foi tirar da minha vida por completo o refrigerante. Eu estou exatamente os 2 anos que eu passei pelo processo sem tomar refrigerante. E não falo que é para todo mundo fazer isso, mas assim, foi uma decisão que eu tomei minha. Eu entendi que não era mais necessário aquilo para minha vida.
Então, para esse novo momento que você queria começar a viver, isso não... Exatamente. Não podia estar ali. Eu tomava assim, não tomava tanto, mas eu decidi retirar da minha vida. E foi difícil, né? Como o pastor Debinha falou, fácil não é a mesma coisa que simples. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que assim, o processo de emagrecimento, ele também visa a questão da alimentação, né? Eu praticava exercício em casa, mas também tinha a questão da alimentação. E uma coisa, eu não sou nutricionista nem sou educador físico, mas uma das coisas que eu entendi também é que não era necessário ficar sem comer. Sim. Era necessário uma mudança de mentalidade e reeducação dos meus órgãos. Eu tinha que reeducar os meus órgãos. Sim. Porque eu realmente me alimentava bastante. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente essa questão de reeducar. Eu não ficava sem me alimentar. Todos os dias eu jantava, todos os dias eu almoçava. A questão era exatamente isso. Eu reeduquei, tomei algumas decisões de mudança. Inclusive, essa é uma dúvida que eu tinha. Foi mais difícil para ti organizar os hábitos alimentares ou a própria prática do exercício? O que foi mais difícil para ti? As duas coisas. O mais difícil foi a questão da alimentação. Da alimentação. Porque... Suspeitei desde o princípio. Porque a questão da atividade física, eu já vinha constantemente... eu fazia constantemente atividade física. Mas a questão da alimentação era o que eu pecava bastante. Então, eu comecei a tomar essas decisões exatamente na alimentação. Diminuir, claro, o arroz, né? Então... soube que o pastor Caleb gosta muito de um arroz. Ele gosta de um arroz. Não, eu tenho que falar essa parte. Vamos fazer um podcast com ele. Exatamente. No primeiro dia de caminhada já soube que ele gostava de um arrozinho. Gustavo, geralmente as pessoas usam muitas desculpas quando elas não querem fazer uma coisa, né? E o pastor Caleb fez uma observação que foi na pandemia e você também estava estudando, um momento decisivo para o teu curso. Então não é fácil ter que equilibrar isso, né? Essa disciplina, esse tempo, porque eu escuto muito isso. Às vezes tem amigos meus que convidam, vamos fazer atividade física, pastor, não tem tempo, não tenho tempo. Inclusive recentemente uma pessoa, aconteceu isso com ele, essa pessoa, ele disse que não tinha tempo, aí ele adoeceu e teve que parou aí quase 2 meses e aí ele parou para cuidar da doença. E aí tem aquela velha premissa, aquela velha frase: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai arrumar tempo para cuidar da doença. É exatamente então, isso. Como é que foi que você conseguiu equalizar o tempo para estudar, o tempo para cuidar da saúde? Porque foi tudo no mesmo período. Foi tudo no mesmo período. Como eu falei, assim, o que eu queria era exatamente eu cumprir o meu propósito. Então, no momento que eu entendi que a minha saúde era a coisa mais importante, as outras coisas começaram a se encaixar. Porque, por exemplo, eu comecei a estudar melhor, quando eu tinha uma disposição melhor, né? E assim, a grande questão de entender que é necessário é exatamente isso, porque as pessoas dão muita desculpa. Eu não vou fazer atividade física hoje porque eu tenho um outro compromisso. É exatamente aí que entra a questão da disciplina. Tem que entender o que tem que ser feito. Tem que entender exatamente ali, não, a minha saúde é a minha prioridade. Eu vou fazer isso e ponto. Não tem outro compromisso. O outro compromisso que espere. Porque é uma coisa que não pode ser adiada. Porque quando chega, você vai ter tempo ali para cuidar. Eu também conheço várias pessoas, inclusive dentro da minha casa, que passaram por isso e tudo, da minha família, que não tinha tempo. E eu falava tanto, vamos se cuidar. Mas a gente acaba tendo uma denominação de pessoa chata, pessoa que pega, né, no pé. Mas é entender o que é necessário, entendeu? Porque, por exemplo, para tudo, como eu estou falando, é necessário ter a saúde. É uma coisa que a sociedade tem que entender isso. Eu
graças a Deus, entendi isso cedo. Porque quanto mais passa o tempo, mais a idade chega, fica mais difícil, porque o teu metabolismo não tá mais a mesma coisa, ele não vai desenvolver como uma pessoa de 20, uma pessoa de 40, de 45, de 50, não vai conseguir desenvolver. Vai desenvolver, mas o processo vai ser muito mais dolorido, vai ser mais lento. E aí, muitas das vezes, o processo dolorido, ele te dá um desânimo. Essa é a grande questão também, porque as pessoas querem ver o resultado rápido, e aí vai indo, mas não vê o resultado, e aí acaba desestimulando. Eu vou parar, depois volta, aí para, volta, e aí é que é a questão, porque muitas das vezes para quando o processo já tá começando a dar certo. Tá começando a dar certo, aí para. Aí volta tudo de novo. Eu sei como é que é esse negócio aí. Então, tem que ter muita determinação, tem que ter muito foco. E como eu estava até falando com o pastor Ribinha, que eu queria exatamente dar meu testemunho na igreja, falar sobre esse processo, porque é interessante a igreja entender isso. Com certeza. É necessário. Porque, como eu falei, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. É nosso corpo. Então, se a igreja entender que é necessário a gente se cuidar, é necessário a gente ter saúde, a gente vai ter mais disposição para cumprir as coisas que tem que ser feitas no reino. Entendeu? Verdade. Tu vai ter disposição para acordar, vir numa oração, vai ter disposição para vir no culto, vai pular, né? O Espírito Santo vai te agarrar com gosto, não é? Mas é necessário. A gente percebe que a saúde mental e psicológica, a saúde do corpo, é tão necessária nas pequenas coisas. Você tem disposição dentro de casa. Então, um resultado é brilhante. E como eu vinha falando, essa questão da minha prova da OAB, foi tão necessário a minha questão do meu emagrecimento. Talvez se eu não tivesse passado pelo processo de emagrecimento, eu não teria sido aprovado. Porque eu aprendi exatamente no processo a questão do foco e da determinação. E foi quando eu tive, graças a Deus, o êxito, para honra e glória do Senhor. Muito bom. E agora, pastor, é muito sério essa coisa da saúde, porque tem uma brincadeira que ela é verdade. Hoje melhorou mais, mas ela é verdadeira. Todo pastor é barrigudo. Ah, olha, essa regra comigo não combina não. Já foi, meu amigo, já foi. Mas hoje a gente já percebe que já tem uma boa parte dos pastores se cuidando, né? Cuidando da saúde. Né? Mas nessa pandemia, quantas pessoas a gente ficou sabendo de pastores amigos, ou algum pastor amigo que conhecia um outro pastor que faleceu, porque a Covid afetou a saúde dele, ele não estava preparado para aquilo. Da imunidade, a imunidade. Contava exatamente na reação à doença. Com certeza. Essa é uma questão, você tocou num ponto muito importante, essa questão do Covid, porque quando um vírus vem, a pessoa que já tem, como a gente sabe, um problema de saúde, ela já tem uma fragilidade muito maior em tomar consequências maiores. Então, por exemplo, uma pessoa que se cuida, ela pode ter resultados graves, mas a probabilidade é menos. Aí é nessas horas que a gente entende o quão importante. A gente viu o quanto a gente é frágil perante o vírus, né? E aí é exatamente nessa parte que a gente toca, porque a importância da gente estar com a imunidade. E é exatamente se cuidando, caminhando, correndo. Não, aqui a gente decidiu que pastor nenhum vai ter barriga grande. Em nome de Jesus. Nenhum. Se tiver, não vai ser pastor aqui não. Exatamente. Brincadeira à parte, assim. Isso é tão sério. Eu acho que deve estar o quê? Menos de um mês, um dos pastores mais conhecidos do Brasil, pastor Lamartine Pozella. Ele gravou um vídeo dentro de um hospital. Ele é um homem de Deus extraordinário. E ele disse assim, nesse vídeo, Gustavo, ele disse, olha, eu fui desportista, pratiquei todos os esportes que vocês possam imaginar, eu pratiquei. Era um atleta, esportista, até me tornar pastor. Oh, meu Deus. Ele disse isso.
me tornei pastor, e aí com aquela coisa, não, eu estou cuidando da alma das pessoas, eu estou cuidando da minha alma, e ele não cuidou da sua saúde física. Resultado, desenvolveu doenças, e ele disse, olha, eu estou hoje aqui no hospital, estou mal, ou diabético, ou pré-diabético, alguma coisa assim. Mas isso pode, pastor Calédio, interferir no nosso propósito. Porque uma pessoa que não está bem de saúde, ela não vai ter o mesmo vigor para cumprir. Exatamente. E foi uma das coisas que fez também eu tomar algumas decisões. A visão. Eu entendi como eu quero chegar no futuro, e eu fiz alguns cortes agora. Então, questão do açúcar, por exemplo. Eu também cortei. E eu posso dizer a vocês, gente, eu estou pertinho dos 40, 39 anos, mas eu estou chegando nos 40 melhor. Bem melhor do que eu cheguei nos 30. Basta assim mostrar algumas fotos minhas antigas. Era tenso. E essas taxas de colesterol, tudo alterado. Simplesmente porque comia muito tarde, dormia muito tarde, dormia mal, praticava assim, atividade física, futebol, que eu sempre gostei, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, não com constância, com regularidade. Hoje, pastor, eu tenho mais, estava falando para minha esposa hoje, o vigor que eu tenho, a disposição que eu tenho. Então, peço a Deus que nos dê saúde, e do lado de cá, porque essa responsabilidade é nossa, né? Exatamente. Eu acho que não é Deus que vai caminhar de manhã cedo, não é Deus que vai cortar o açúcar, não é Deus que vai dizer não vou comer essa bobagem aqui. Eu acho que isso está no nosso campo, né? E aí é um ponto interessante, né, pastor? Definir a parte divina e a parte humana nesse processo. Exatamente. Até porque quando você vem aqui na igreja pedir oração, não existe oração para Deus queimar suas gorduras. Vai lotar de gente, hein? Eita. Toda terça-feira, gente, vai inaugurar o culto agora, pastor Calédio. Oração para queimar gordura. Oração do emagrecimento. O culto de fogo. Só vai perder para a oração do desencalhamento. Essa daí é mais forte, vai dar mais gente. Não, mas olha, a gente não tem a oração do emagrecimento. A gente tem a caminhada do emagrecimento às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. De segunda a sexta-feira. Inclusive, teve um parceiro nosso que não foi hoje. Quem foi? Eita, quem foi esse parceiro? O parceiro furou. Tava chuviscando, assim, aquela chuvisquinho. O que foi, parceiro? Não, é porque eu quis deixar eles correrem de boa. Porque quando eu vou correr com eles, aí eu disparo na frente. Agora e hoje eu quis deixar eles correrem de boa. Entendi. Olha, eu sou um ministro de cura, né? A gente ora pelas pessoas enfermas. E como seria ruim para mim ser um ministro de cura e não cuidar da minha saúde? Chegar lá, orar pelas pessoas e morrendo de dor nas costas, enxaqueca, porque a má alimentação causa isso também, né? Eu me lembro que antes de eu começar a cuidar mais da minha saúde, todos os dias eu tinha dores horríveis nas costas. Aproveitava a esposa para fazer uma massagem, mas eu sentia muitas dores nas costas. Depois que eu comecei a correr, fazer crossfit, fazer exercício, eu não sinto mais essas dores. Passou, né? Não dói mais como eu sentia antes. Até o meu sono melhorou, eu consigo dormir melhor, acordo com mais disposição. Então hoje eu percebo que isso é extremamente importante quando a gente vai orar por alguém, quando a gente vai liberar cura sobre alguém, porque eu ouvi sobre uma pessoa que era ministro de cura, ensinava sobre isso, falava sobre isso, mas ela não cuidava da saúde. Inclusive ela tomava todo dia 2 litros de Coca-Cola por dia. Não estou aqui fazendo uma apologia contra o refrigerante. Aí você tomava todos os dias 2 litros. Aí isso afetou a saúde dessa pessoa. E aí a consequência disso é que ela faleceu com 61 anos de idade. Poderia viver tantos anos ainda, mas já não tinha mais jeito. Quando foram ver, já estava bem avançado, não teve jeito. Então cuide da saúde aí, vocês pastores, ministros de cura, você que ora pelas pessoas, cuide da sua saúde, que é importante. O John Wesley, acho que foi o John Wesley, ele viveu mais de 80 anos. Numa época, pastor Calédio, onde a maioria das pessoas viviam 55 anos, se não me falha a memória, era a média de vida na época e na geografia ali do John Wesley, que foi a Europa.
e ele viveu mais de 80, mas ele era extremamente cuidadoso com a saúde dele. E não perdia noites de sono. Tem até histórias de que quando eles convidavam ele para orar, ele perguntava assim, que horas? É madrugada, então atravessando a noite. Eles não. Ele sempre cuidou muito da saúde, nunca perdeu uma noite de sono. E a gente diz assim, John Wesley acordava 4 horas para orar, mas dormia cedo. Dormia cedo. Então havia uma disciplina também. Então isso é importante, eu acho que nós da igreja precisamos, e nós pastores precisamos dar esse exemplo, porque é óbvio que nós lidamos com a eternidade, com o espírito, com a alma das pessoas, né? Mas, como você disse, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós também temos que cuidar do nosso corpo. Isso também está no pacote da Escritura. E o pastor, não sei se na história de John Wesley, fala que ele desenvolveu uma cartilha de saúde. Olha, e ele legal, distribuía para os seus membros, distribuía para as pessoas. Muito bom. Elas precisavam cuidar da sua saúde. Um pastor que escreveu sobre os cuidados com a saúde, sobre medicina básica. Eu quero até parabenizar aqui, usar o nosso programa. Nosso programa é um programa de nosso canal no YouTube, né? É de uma igreja batista. O IFT, que faz parte do canal, é da igreja batista. Mas eu queria aqui assim, louvar a Deus pela vida dos adventistas. Sim. A igreja adventista do sétimo dia. Eles têm assim, eles são exemplo. Com certeza. Eles têm um cuidado extraordinário com a saúde. Eu já assisti mensagens que eles levam esse tema, pastor, para o púlpito da igreja. Para o púlpito da igreja. Bacana. Eles têm uma série, eu lembro de uma série, eu não vou lembrar o nome do pastor da igreja deles lá. É um canal que eles têm chamado TV Novo Tempo. E aí tinha um pastor que ele fez uma série. E era sobre cuidar da saúde. Então ele, semanalmente, na hora da pregação, ele ia ensinar elementos que poderiam ajudar a pessoa a emagrecer, a ter uma qualidade de vida melhor. E aí eles se pesavam. Todas as pessoas que fizeram essa jornada, todo mundo se pesava no início, toda semana, para ver a evolução. Cara, incrível. E eu acho que a igreja tem que fazer isso. Nós da IBP estamos também desafiados, por isso a gente convidou pastor, Gustavo, que é um grande. Eu não sei se foi você que comentou, de uma cidade que a igreja adventista pegou como modelo. Exatamente. E o índice de pessoas que morriam ali em relação à saúde, à idade, eles superavam a média, mais de 100 anos. Várias pessoas viveram mais de 100 anos. Essa matéria está no Globo Repórter, foi no Globo Repórter. Muitos anos atrás eu assisti. Era uma colônia de pessoas que viviam mais de 100 anos. Então o Globo Repórter foi lá e fez uma matéria. Descobriu por que eles tinham essa qualidade de vida. E aí descobriram que eles eram adventistas. Olha aí. Incrível. Cuidavam da saúde. Exatamente. É brilhante o que vocês falaram, porque exatamente a questão de visão. É uma questão de visão, é uma questão assim de entender a importância. E uma das coisas também que me fizeram mudar, eu me lembro na época que eu era uma pessoa assim extremamente estressada por conta, assim, o estresse era constante por relação ao peso, e eu não sabia que era por conta do peso, porque eu ficava muito agoniado na hora de sentar, principalmente, por exemplo, na hora do culto ali, era um calor muito grande, a gente ficava agoniado. Então, assim, a gente percebe que os segmentos são em todos os lados. Então, o quão necessário é exatamente a gente entender isso. Então, depois que eu entendi, eu só tive resultados positivos mesmo. Assim, eu sou muito feliz por ter tomado aquela decisão. Gustavo, cara, mesmo. Que legal, que bate-papo. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, pastor Kaledes, muita gente. A gente vai colocar, não sei se no início, no final, mas a nossa equipe aí, nosso grande Luquinhas, vai fazer isso, colocar a foto de Gustavo. Gente, vocês não vão acreditar. Olha, eu mostrei minha esposa não lembrava de você daquele jeito. Ela disse, meu amor, isso aqui é incrível, inacreditável. Realmente é inacreditável. E como ele disse, sem nenhuma intervenção cirúrgica, não, com foco, com disciplina, com dedicação. Também não foi assim, 1 mês, 2 meses. Requer tempo. Requer tempo. Sim. Você fez isso com muita
consciência, com tranquilidade. E fica aí a inspiração para muita gente. E a disciplina que Gustavo desenvolveu para cuidar da saúde é a disciplina que ele utilizou para passar na prova da OAB, Sim. que ele usa para as coisas do reino de Deus. Disciplina. Disciplina. Sim. Não dá para servir Jesus sem disciplina. Conheço muita gente boa, galera. Muita gente boa. Pessoas de Deus que amam Jesus, mas que têm indisciplina. Que são indisciplinados. Num dia acorda no horário, no outro acorda em outro, e num dia tem uma rotina, no outro tem outra rotina. E incrível, essas pessoas não realizam nada. Essas pessoas não constroem nada. Verdade. E eu não estou questionando o amor delas. O amor delas é puro, é genuíno. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a falta da disciplina vai comprometer o que essa pessoa poderia Compromete a fazer, jornada, né? realizar no reino de Deus. Então é isso, gente. Que bate-papo, né, pastor? Muito bom, muito bom. Top, Obrigado, top, obrigado. top. Foi top. Extremamente necessário. Valeu então, gente. Olha, nos encontramos aí próxima semana. Estamos com episódios agora novos. Estamos trazendo para a mesa temas bíblicos. E teremos novidade essa semana, mas hoje foi incrível. Gustavo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Que bênção. Obrigado pela referência que você se tornou. Um abraço no coração de todo mundo. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, Abraço. tchau. Valeu.